Olá, olá pessoal! Estamos aqui mais uma vez para mais uma live do nosso quadro semanal Meu Filho Tem TDAH e Agora. Muito bom começar mais uma live. Fico aguardando aí as quintas-feiras para a gente conversar um pouquinho. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. E a gente vai aguardando aí as pessoas irem chegando para a gente começar. Vou colocar aqui o título da nossa live de hoje, já fixado aqui para as pessoas irem chegando e já se familiarizando. Nós estamos com uma sequência de lives falando sobre como as mães podem lidar melhor com seus filhos no dia a dia, estratégias, dicas, orientações. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse relacionamento mãe-filhos e como as mães podem, mudando um pouco as estratégias que utilizam no dia a dia, a forma como se comunica com seu filho no dia a dia, aumentar, melhorar, ajudar, fortalecer a autoestima do seu filho com TDAH. Sejam muito bem-vindos, quem está entrando. A gente está só aguardando um pouquinho, aguardando aí o pessoal ir entrando, o Instagram notificando as pessoas que a nossa live já começou. E a gente então vai falar sobre essa comunicação entre as mães e seus filhos com TDAH de forma que fortaleçam a sua autoestima. Oi Maria José, tudo bem? Seja bem-vinda! Muito bom ter você aqui mais uma vez. A gente está só aguardando uns minutinhos para começar. Como que você tá? Tranquilo? Quanto tempo, né? Oi, Ana, seja bem-vinda. Boa tarde. A gente está aguardando aí uns minutinhos do início para começar. Vamos falar hoje sobre um assunto muito importante na relação das mães com seus filhos com TDAH, que é a questão dos rótulos. A questão dos rótulos, porque a gente às vezes não se dá conta do quanto a gente rotula as crianças no dia a dia e o quanto isso traz um prejuízo para a autoestima delas. E muitas vezes a criança está lá com um problema de autoestima e as mães não conseguem identificar de onde surgiu aquilo, o que está acontecendo, e quando a gente vai analisar todo o contexto ali familiar, o contexto de vida daquela criança, a gente começa a perceber que existem algumas questões ali, principalmente relacionadas à comunicação, que estão reforçando essa baixa autoestima. Que bom, Ana, obrigada. Obrigada. A live vai ficar salva no final, mas é sempre bom a gente estar aqui ao vivo, né? Porque podemos compartilhar dúvidas, comentários, então é bem legal quando a gente está ao vivo. Sejam muito bem-vindos e a gente já vai iniciar aqui falando sobre, hoje o nosso tema são 3 estratégias para evitar os rótulos e fortalecer a autoestima do seu filho com TDAH. E aí eu quero começar falando um pouquinho sobre os rótulos. O que são rótulos e o que isso traz de impacto para a vida dessa criança, né? Não só para a criança, traz de impacto para a vida de todos nós, porque nós o tempo todo estamos lidando com situações onde somos rotulados, onde recebemos avaliação, julgamento de outras pessoas, e isso vai impactando aí na nossa identidade, vai impactando no nosso dia a dia. Mas as crianças estão em processo de desenvolvimento, né? Em processo de desenvolvimento da sua identidade, da sua personalidade, e por estarem nesse processo de desenvolvimento, tudo que acontece na vidinha delas tem um impacto muito maior do que quando a gente já é adulto, quando a gente já tem uma certa maturidade. Então é muito importante que a gente perceba isso, saiba, né, disso e comece a encontrar estratégias melhores para lidar com essas crianças, as crianças de modo geral no dia a dia. Quando a gente fala de TDAH, a gente já está falando de um público
né, de um grupo de crianças que naturalmente ali no dia a dia delas, elas enfrentam muitas dificuldades, muitos desafios a criança com TDAH traz para o dia a dia dela, seja em casa, na família, seja com amigos e também na escola. E esses desafios, essas dificuldades, acabam gerando do adulto e de outras pessoas que convivem com essa criança um comportamento que muitas vezes reforçam essa baixa autoestima. Não só reforçam, mas geram, né, e reforçam essa baixa autoestima. A criança com TDAH, ela tem uma tendência muito maior a receber rótulos negativos durante a vida dela. Porque há uma tendência nossa, do ser humano, a fazer uma confusão entre fato e julgamento. Fato é aquilo que acontece. Julgamento é aquilo que nós avaliamos e colocamos uma opinião em cima daquilo que aconteceu. E quando a gente vai criticar alguém, quando a gente vai apontar uma dificuldade, um erro de alguma pessoa, a gente tende a não focar no fato, e sim focar na nossa opinião, no nosso julgamento, e isso traz uma carga emocional muito grande. Então é disso que a gente vai falar hoje, do quanto a gente precisa ter cuidado na hora de corrigir um comportamento de uma criança com TDAH, na hora que a gente vai ajudar essa criança a modificar uma determinada ação que a gente considere que está disfuncional, que a gente considere que precisa ser melhorado. Então, ter atenção a essa fala que muitas vezes estão impregnadas de julgamento e que esses julgamentos acabam trazendo para a cabecinha da criança de que, na verdade, não é o comportamento dela que está errado, né, ou que está inadequado, mas que ela é um erro e que ela é uma criança inadequada. E isso tem um impacto muito grande na sua subjetividade. Ok? Então é disso que a gente vai falar hoje. Tô vendo pessoas entrando aqui. Letícia, Elaine, Cláudio também entrou um pouquinho antes. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos falando hoje sobre os rótulos e o quanto esses rótulos impactam na subjetividade da criança com TDAH. E vou trazer no finalzinho aí 3 estratégias para que as mães possam rever, né, sua forma de se comunicar com as crianças, com seus filhos, e com isso fortalecer a sua autoestima. Se a gente for analisar os grandes conflitos, a maioria dos problemas, né, os problemas que a gente encontra aí entre relacionamento de pais com filhos, lá no fundinho, se a gente for parar para analisar todos eles, a gente consegue perceber que tem uma coisa em comum, que é o fato da não aceitação dos filhos como eles são. Há uma tendência muito grande dos pais idealizarem um comportamento, né, terem um comportamento ideal, como o meu filho deveria ser e agir, e a partir dessa idealização começar a modelar esse comportamento da criança. É claro que o adulto ele vai modelar o comportamento da criança, é claro que ele vai imprimir na criança comportamentos que são comportamentos adequados, funcionais, né, que vão trazer uma melhor condição dessa criança se relacionar com ela mesma e com o mundo. Mas quando a expectativa dos pais é muito diferente da personalidade, de quem essa criança é, na verdade, né, das suas características próprias, isso acaba trazendo alguns prejuízos, porque a tendência é os pais tentarem colocar aquela criança dentro daquele modelo que ele imaginou, dentro daquela caixinha. E nem sempre a criança vai conseguir se encaixar naquele modelo, atender às expectativas daquele pai e daquela mãe. E quando a gente está falando de TDAH, é muito importante a gente falar sobre isso, porque a criança com TDAH ela tem características que são delas mesmo, né, individuais, como qualquer outra criança, mas também tem características que são próprias do transtorno. Então, se o pai, se a mãe, né, que a gente está falando aqui especificamente com as mães, mas se a mãe ela não tem conhecimento sobre o que é o TDAH e quais desafios a criança com TDAH enfrenta no seu dia a dia, né, relacionados aos seus sintomas, às suas dificuldades, às suas inabilidades,
ela pode cair num grande erro, né, que a gente pode chamar assim de erro, que é tentar encaixar essa criança num padrão de comportamento a partir do seu conhecimento do que seria normal ou natural para aquela idade, para aquela faixa etária. Então a gente precisa entender que, primeiro, a criança com TDAH, ela, independente do transtorno, ela tem as suas individualidades, as suas particularidades, e isso toda criança tem. E outra coisa, ela tem características que são próprias do transtorno, que precisam ser consideradas. Isso não quer dizer que nós temos que ficar passivos diante dos sintomas, diante da dificuldade que a criança com TDAH apresenta. Mas nós temos que levar em consideração que muitos dos comportamentos que ela tem não é porque ela não quer fazer diferente. Não é porque ela não quer acertar muitas vezes, mas porque ela não consegue devido a todas as questões ligadas ao transtorno. E aí a família, principalmente a família, porque é ela que é a responsável primeira ali pela educação, né, e pelo desenvolvimento da criança, ela tem que ter esse conhecimento para poder ajudar essa criança a se desenvolver de uma forma mais adequada, a estimular o seu comportamento, a mudança de comportamento, a aquisição de habilidades de uma forma mais adequada do que simplesmente cobrar, do que simplesmente repreender, do que simplesmente apontar os erros da criança. Então é muito importante que as famílias tenham esse conhecimento do que é o TDAH, de que impacto isso traz para a vida dessa criança, para a vida do adolescente, enfim, para a vida daquela pessoa que tem esse transtorno. E aí, se você é mãe, está aqui, né, ainda está na dúvida, não sabe direito o que isso significa, se está perdido ainda, estou agora fazendo o diagnóstico do meu filho, ainda não sei direito o que significa TDAH, você pode me chamar depois lá no direct, eu converso com você, eu tenho o maior prazer de te explicar direitinho, tirar suas dúvidas, mas se você for no meu IGTV, tem várias lives, nós já estamos hoje na 17ª live falando sobre TDAH. Se você for lá no meu IGTV, lá nos primeiros vídeos, você vai ver que tem um vídeo falando sobre diagnóstico do TDAH e tem outro vídeo falando sobre sinais e sintomas. Então, se você ainda tem dúvida, vai lá no meu IGTV, assiste essa live que vai te esclarecer bastante sobre essas questões relacionadas aos sintomas. E se você ainda ficar com alguma dúvida, pode me chamar no direct que eu te ajudo, tá bom? Então, assim, é muito importante. O primeiro passo é a gente conhecer o transtorno e conhecer a criança. Porque cada criança vai apresentar um comportamento de acordo com a sua personalidade, de acordo com a sua identidade, de acordo com a sua subjetividade, de uma forma diferente da outra, mesmo as duas, né, tendo transtorno TDAH. Então, a primeira coisa que a gente falou temos que conhecer essa criança, porque isso vai fazer diferença na hora que a gente vai cobrar ou não, e a forma como a gente vai cobrar esse comportamento que essa criança está apresentando. Uma outra questão é que os rótulos, eles dentro da psicologia a gente tem até um termo que a gente usa, que os rótulos são como se fossem profecias autorrealizadoras. E o que seria uma profecia autorrealizadora? É quando como se a gente falasse uma coisa, como se a gente fizesse uma profecia, né, falasse algo que vai acontecer e que a própria criança, a própria pessoa que recebe aquela profecia, ela faz aquela profecia acontecer. Ela torna aquilo real. E por que quando a gente fala algo para a criança, repetidas vezes, a tendência é ela realizar aquilo? Porque ela vê na mãe, né, e a gente está falando aqui para mães, ela vê na mãe uma figura de autoridade. Ela vê na mãe, muitas vezes, aquela pessoa que ela mais confia no mundo e que ela quer ser amada por essa mãe. E quando a mãe diz para ela que ela é de um jeito, na cabecinha dela, lá no inconsciente dela, qual é a interpretação que ela faz? Eu preciso ser dessa forma, porque se minha mãe me reconhece dessa forma,
e se eu não for assim, ela não vai me amar. Então, a profecia autorrealizadora nada mais é do que rótulos que são colocados na cabecinha da criança, e a criança, para se sentir amada, aceita, reconhecida por aquela pessoa que, né, colocou aqueles rótulos, ela acaba modulando o seu comportamento para ser exatamente aquilo que se espera dela. Então, muitas vezes, a criança ela passa a vida inteira, né, a infância toda, e a criança com TDAH tem muito isso, acontece muito isso com ela, de ouvir que ela é preguiçosa, de ouvir que ela é desorganizada, de ouvir que ela é desatenta, e ela vai incorporando esses rótulos como fazendo parte da sua identidade. Ela vai entendendo assim, se a minha mãe, que me ama, né, que é a figura que eu mais respeito, que eu mais que eu mais confio, diz que eu sou assim, então eu sou assim. E ela acaba aceitando isso como uma verdade para a vida dela, e nem sempre isso é uma verdade. E como eu comecei falando lá no início, né, a maioria das críticas, a maioria das nossas falas, ela vem carregada de julgamento, ela vem carregada de uma avaliação, e ela muitas vezes não está ligada ao fato em si, mas ao julgamento, à interpretação que nós damos para aquele fato. E isso é muito sério, que eu estou falando, mas acontece com todo mundo o tempo inteiro. A maioria de nós temos essa tendência a falar aquilo que nós interpretamos e não focar no fato em si. Então a criança ela vai internalizando isso na sua subjetividade, e com o tempo ela começa a acreditar que ela é daquela forma. Por isso ela autorrealiza aquela profecia, aquele rótulo que foi colocado nela desde pequena, né? Eu vou citar uns exemplos aqui. Eu atendo uma paciente com TDAH que tem 9 anos. E ela tá com dificuldade de fazer atividade online e tal. E eu fui conversando com ela e ela falou assim pra mim: tia, mas eu sou dispersa. Eu não vou conseguir, eu não consigo porque eu sou muito dispersa. E aí eu fui conversando com ela para entender de onde saiu essa palavra, né? Porque é uma palavra que geralmente criança não usa. Podia até falar que é desatenta, não tem atenção, mas dispersa. E aí o que acontece? Na família, muitas vezes ela escuta a família conversar, falar que ela é dispersa, que ela não consegue fazer, que ela não consegue prestar atenção. E ela foi trazendo isso para a identidade dela. É fato que ela tem uma dificuldade de atenção? Sim, ela tem TDAH, ela tem uma dificuldade de atenção, mas isso não faz com que ela tenha um rótulo, né, uma tarjazinha na cabeça, onde ela vai dizer para ela que ela não consegue fazer mais nada na vida por conta disso. Mais na frente, né, quem vai estudando um pouco mais sobre isso, vai entendendo que isso vai gerando crenças, que a gente chama de crenças limitantes. A partir desses rótulos repetitivos que a gente vem recebendo ao longo da vida, a gente vai criando crenças limitantes, crenças que limitam o nosso desenvolvimento, crenças que limitam o nosso sucesso, o nosso desempenho em várias áreas da nossa vida. E aí a criança vai internalizando esses rótulos durante muito tempo, não só em casa, mas também na escola e em outros ambientes. Por isso que eu estou chamando muita atenção em relação à questão dos rótulos, porque os rótulos eles trazem prejuízos para qualquer criança, qualquer pessoa. Mas para a criança com TDAH isso tem um impacto muito maior, porque ela já recebe muitas críticas durante o dia, em todos os ambientes que ela convive. E não só críticas externas, mas críticas internas, porque muitas vezes ela tenta, ela quer fazer, mas ela não consegue, ou ela não consegue fazer da forma como ela gostaria. Então a crítica nem sempre vem de fora para dentro, muitas vezes vem de dentro, vem dela mesma. Então já é uma criança que é muito exposta a críticas em relação aos insucessos aí do seu comportamento. Então a psicologia ela tem esse termo, profecia autorrealizadora, e se a gente for parar para analisar, isso acontece muito, né? Acontece muito. Quando falamos com as pessoas de modo geral,
quando a gente vai conversar com alguém, quando a gente vai chamar a atenção de alguém, criticar alguém, algum amigo, a gente sempre procura falar isso de uma forma que não magoe, né? Que a pessoa consiga entender aquilo que a gente está querendo falar, que a pessoa consiga ouvir o que a gente está querendo pontuar para ela, sem que ela fique melindrada, magoada. A gente procura ter uma linguagem mais adequada para falar com as pessoas. Na maioria das vezes a gente procura fazer isso. E por que não fazer isso com os filhos? Por que com o filho tem que reagir na primeira situação que acontece, reagir, falar o que vem, né? Vem à cabeça, sem parar para respirar, sem parar para pensar a melhor forma de dizer aquilo. Né? Os filhos, eles são assim, a preciosidade que as mães têm, que as famílias têm. Né? E se com as pessoas de fora a gente tem esse cuidado, e que muitas vezes já são até adultos, já teriam uma certa maturidade para lidar com a crítica, por que não fazer isso com as crianças? Né? Por que não parar e pensar a melhor forma de corrigir um comportamento, de solicitar algo para a criança, né? De pontuar algo que você gostaria que seu filho fizesse de forma diferente? Por que não fazer isso com os filhos também? Então isso fica uma reflexão aí para os pais, para que vocês possam parar um pouquinho e pensar que em determinadas situações é necessário respirar fundo, pensar um pouco mais para depois dizer, porque isso vai trazer muito mais benefício do que você falar o que vier à cabeça, tentar resolver a situação no calor da situação, né? No calor ali do problema, e no final você não consegue um resultado positivo, você consegue muitas vezes até aumentar mais ainda o fogo que já estava grande, que já estava alto. Então a comunicação, a forma como a gente vai se comunicar, ela tanto pode gerar problemas, como ela também pode aumentar o problema. E, por outro lado, ela também pode minimizar e evitar problemas. Por isso eu estou chamando tanto a atenção da questão da comunicação entre vocês, né, entre as mães e os filhos. Semana passada a gente falou dos 7 passos, né, para que as mães pudessem ajudar o seu filho a melhorar comportamentos inadequados aí, no dia a dia. E um desses passos, eu falei muito sobre isso. Pense previamente, fora do problema, fora da situação, né? Pense estratégias, pense novas possibilidades de agir. Porque se você for deixar para fazer isso só na hora, você muitas vezes não vai conseguir pensar uma outra forma, você vai reagir. E quando a gente reage, a gente tende a repetir comportamentos e não pensar uma outra estratégia que talvez dê um resultado muito melhor, tá? E quando a gente fala da questão dos rótulos, existe às vezes uma falsa ideia de que quando a gente coloca um rótulo positivo, que aí a gente pode interpretar como elogio, né? Que isso é bom. E aí eu vou dar um exemplo meu mesmo, da minha vida, para mostrar para vocês que nem sempre rótulos positivos, nem sempre acho que eu vou até generalizar, os rótulos positivos são tão prejudiciais quanto os rótulos negativos. E eu vou explicar por quê. Eu vou dar um exemplo para vocês da minha vida. Eu, desde pequenininha, eu sempre ouvi dos meus pais, não só da minha mãe, mas do meu pai também, desde que eu me entendo por gente, eu sempre ouvi muitos elogios ao meu comportamento. Eu sempre... meu comportamento não, a mim. Sempre ouvi muitos elogios que eu era isso, que eu era aquilo, que eu era inteligente, que eu era independente, que eu tinha iniciativa. Enfim, eu cresci a minha vida toda ouvindo muito isso. De que eu conseguia tudo que eu me disponibilizava a fazer. Isso desde pequena. Então, conforme eu fui crescendo, isso foi sendo internalizado por mim. E aí, chegou um determinado momento da minha vida que eu comecei a perceber que eu tinha um potencial enorme, e realmente eu fazia essa autoavaliação e pensava assim, eu tenho um potencial enorme, eu tenho um conhecimento, eu tenho
enfim, conheço estratégia, etc. E por que que eu não rompo? Por que que daqui eu não passo, se eu poderia ir muito além? E aí eu comecei a fazer esse processo de autoanálise, esse processo de identificação dessas crenças limitantes que eu falei para vocês. E eu comecei a identificar que eu coloquei na minha cabeça de que eu conseguia, que eu sempre acertava, de que eu era boa, de que eu era inteligente. E isso foi gerando em mim algo assim: eu sempre tenho que acertar, eu não posso errar. Uma das crenças é essa. E isso causou um impacto muito negativo na minha vida. Por mais que eu tivesse uma boa resiliência e com essa autoavaliação e tudo mais, eu consegui romper muito com essas coisas, mas sempre fica algo que precisa ser vigilantemente, eu tenho que estar sempre vigilante para que eu não me deixe aprisionar por esses rótulos, porque senão eu me cobro. E muitas vezes eu vou fazer uma coisa e eu fico olhando aquilo 1000 vezes para ver se tá bom mesmo, para colocar aquilo para frente, entendeu? Ontem mesmo eu tava fazendo aqui em casa, tô fazendo os convites de casamento da minha sobrinha, que vai casar agora no final do ano, e eu tô fazendo para ela o convite de casamento. E aí eu fui dar tinha uns lacinhos que dava no convite, é um convite todo artesanal, e eu fui dando uns lacinhos e eu falei pro meu marido assim: olha, esses lacinhos não estão ficando bonitos, eu não tô gostando. Aí ele: não, tá lindo, é assim mesmo, se você for ficar muito em cima disso você não vai conseguir, tal. E aí ele saiu e eu fiquei lá fazendo os lacinhos, fui fazendo, aí terminei de fazer tudo. Aí mostrei pra ele falou assim: como é que você conseguiu fazer? E aí eu disse assim: porque eu desliguei minha autocrítica. Eu só consegui fazer porque eu desliguei minha autocrítica. E o que significa isso? Eu disse para mim mesma: não precisa estar perfeito. E por não precisar estar perfeito, eu consegui terminar e fazer tudo ontem. Fiz todos os lacinhos, ficaram uma gracinha, mas não ficaram perfeitos. Então isso, para vocês sentirem o quanto que o rótulo positivo, né, também traz impactos negativos na vida da pessoa. E não só da criança. Eu, quando era criança, nem percebia isso. Fui perceber esses impactos depois já de adulta. E aí os rótulos, tanto os rótulos negativos quanto os rótulos positivos, trazem esse impacto para a vida, né, das crianças. Por quê? Porque eles limitam a existência. E o que é limitar a existência? É tornar uma pessoa, resumir uma pessoa que é tão complexa, cheia de características, cheia de possibilidades, talentos, potencialidades e dificuldades em uma coisa só. Então, toda vez que a gente limita a existência de alguém, reduz aquela pessoa a uma característica, a gente faz o quê? A gente aprisiona aquela pessoa naquele rótulo. E quando a gente aprisiona aquela pessoa naquele rótulo e aquilo vai se repetindo na vida dela, ela vai incorporando como sendo parte da vida dela, como sendo parte dela. Então, a importância da gente ter esse cuidado no dia a dia é justamente por conta disso, né? Até o elogio, quando a gente vai elogiar alguém, quando a gente vai... a gente tem que ter um cuidado. E eu vou falar para vocês agora nos três dicas aí que eu vou dar para vocês, nas 3 estratégias, eu vou falar sobre isso, a questão do elogio, que muitas vezes é um rótulo positivo disfarçado. A gente acha que é um elogio, mas na verdade a gente está rotulando aquela pessoa também e não está dando possibilidade dela expandir. Simplesmente a gente aprisiona aquela pessoa naquela identidade. Lilian, obrigada. Silmara, seja bem-vinda. Olha, outras pessoas entraram aqui, o comentário foi passando, eu não pude falar pessoalmente, mas sejam todas bem-vindas. Muito feliz que vocês estão aqui. Obrigada mesmo pela presença. Nós estamos falando de um assunto muito importante, focando aqui nas mães, no relacionamento das mães com os filhos, na comunicação das mães com os filhos com TDAH, mas é um conteúdo, é uma informação, é uma reflexão que eu trago para todas as mães, independente de ter um filho com TDAH ou não. E mais,
né? Quando eu divulguei lá a chamadinha da live, eu falei sobre isso. Não é só para mãe, não é só para mãe de TDAH e também não é só para mãe. Serve para todas nós, porque todas nós nos relacionamos e nos comunicamos com outras pessoas, seja marido, namorado, mãe, pai, amigos, colegas de trabalho, a gente está sempre se relacionando com o outro. E quando a gente não presta atenção na nossa comunicação, muitas vezes a gente traz problemas para a nossa vida ou a gente potencializa esses problemas. Então é um conteúdo que a gente precisa estar atento e a gente pode trazer para a nossa vida, independente daí de você ter filho ou não ter filho. Aqui eu tô vendo que tem algumas psicopedagogas que estão participando aqui, e aí eu chamo atenção em relação a isso, porque nós, quando estamos lá no consultório, nós recebemos as crianças, e quando a gente vai atender, né, no início ali a gente atende a família, principalmente as mães, vamos ouvir um pouco da história das mães e tal. E aí o que acontece? Muitas vezes essas mães chegam e despejam pra gente vários rótulos dessa criança, várias formas como ela enxerga essa criança, e ela vai falando pra gente, ó, ele é assim, ele é assado, ele é isso, ele é aquilo. E a gente, se a gente não tiver um cuidado, né, de ouvir isso, mas não comprar essa ideia antes de conhecer a criança, antes de entender um pouco mais como as dinâmicas familiares funcionam, antes de conhecer um pouco mais essa criança, a gente pode se contaminar com esses rótulos também, tá? E aí eu vou falar para vocês a primeira característica, a primeira estratégia que tem muito a ver com isso que eu tô falando com as psicopedagogas, que é o seguinte: quando nós olhamos para alguma situação, quando nós olhamos para alguém, a gente sempre olha a partir de uma lente, é como se a gente tivesse uma lente, né? E é a partir dessa lente, que é a nossa visão, nossa interpretação das coisas, a gente faz uma leitura da realidade. Então a primeira estratégia para a gente fugir dos rótulos e fortalecer a autoestima dos filhos é mudar o jeito de ver as coisas. E sim, parece uma bobagem isso, mas é muito importante e às vezes até difícil de se implementar. Porque a gente está tão viciado em olhar as coisas sempre do mesmo jeito, que às vezes a gente precisa fazer um treinamento de mudança de olhar. Lília, isso aí que você colocou, ó. Elas acham que a criança é preguiçosa, exatamente. E assim, a criança é preguiçosa, passa a fazer parte de características dela e não o comportamento em si, né? A gente não está avaliando o comportamento, a gente está avaliando a pessoa. Então assim, a forma como a gente olha, né, o mundo, como a gente enxerga o mundo faz diferença. E muitas vezes a gente tem que treinar a mudança de olhar. Às vezes a gente tem que propor esse exercício com as famílias de treinar a mudança de olhar. Eu tô com uma paciente já adulta e ela tem uma tendência muito grande a olhar as coisas negativas. Sempre focar naquilo que acontece de ruim, de negativo, de que não deu certo e tal. E eu tô fazendo um exercício com ela muito simples, que muitas pessoas devem até conhecer, mas que traz assim um resultado terapêutico muito importante quando é feito de forma, né, sistematizada e tudo mais, que é o pote da gratidão. Né, um recurso até às vezes ficou até banalizado isso no dia a dia, mas o pote da gratidão está fazendo com que ela consiga treinar o olhar dela para perceber as coisas boas, as coisas simples, as coisas que dão certo na vida dela diariamente. E ela está começando a fazer esse treinamento. Uma outra estratégia também interessante que às vezes pode fazer com a família, né? Você pode criar ali o pote da família, o pote da gratidão da família, enfim, onde as pessoas da família, cada membro da família pode colocar ali, né, naquele momento de família ali no final do dia, alguma característica ou enfim, alguma coisa que ela gostaria de agradecer naquele dia que aconteceu de bom na família deles, né? Então isso também faz com que a família treine o seu olhar para coisas positivas um dos outros.
né? Então, são recursos simples, baratos, fáceis de você usar, mas que quando são feitos de uma forma adequada, com a estratégia adequada, eles trazem assim, um resultado incrível. E realmente, muitas vezes exige o treinamento da mãe, porque a mãe está muito focada naquilo que ela quer corrigir, no comportamento que o filho não está conseguindo, no comportamento que ele não está conseguindo responder. E aí ela tenta focar naquilo e esquece que existem outras características daquela criança, outras coisas que ela consegue fazer e que não está sendo reconhecido, não está sendo validado. A gente falou em outras lives, umas 2 lives para trás, 2, 3 lives, da importância, e semana passada também falamos da importância do reforço positivo, que as crianças com TDAH elas precisam ser recompensadas, reconhecidas ao longo da execução das tarefas e não só no final. Que você foque mais no reforço positivo do que na punição ou na crítica, né? Então é importante para a criança TDAH. E quando a gente começa a mudar o nosso jeito de ver as coisas começam a mudar também. Porque quando a gente muda aqui dentro, as coisas mudam do lado de fora. Isso é uma frase até que virou clichê, né? Nas redes sociais, mas é pura verdade. Se as coisas não mudam dentro da gente, não vai mudar fora. As coisas podem estar lindas, maravilhosas. Se eu não estiver enxergando a beleza das coisas, vai passar despercebido por mim. Então, procure montar um arquivo mental de todas as ações, de tudo que seu filho já fez de bom, de positivo. Se você tiver dificuldade, porque isso às vezes é muito abstrato, mesmo para nós adultos, faça isso por escrito, crie lá um potinho das boas ações, sei lá, inventa um nome, potinho da gratidão, o que você quiser, um caderninho, mas anote, crie um arquivo mental com o comportamento positivo que seu filho desenvolveu. E assim, coisas simples, do tipo escovou o dente, do tipo, sei lá, tomou banho e não deixou a toalha espalhada, qualquer situação. Porque muitas vezes, quando a criança faz alguma coisa, seja errado ou não, o que as mães muitas vezes fazem? Elas despejam uma lista de todas as vezes, parece que ela arquivou ali, cronologicamente, todas as vezes que ela não conseguiu fazer aquilo. Então, se a criança deixou a toalha largada no chão, ela vai falar, você todo dia deixa, porque ontem você deixou, porque ontem você deixou. Ela vai lembrar até a 10ª geração anterior da criança que não deixava a toalha no lugar certo. Por que não lembrar das coisas positivas? Né? Então, quando você começa a deixar arquivado na sua memória comportamentos, né, situações onde e comportamentos e características do seu filho que são positivas, aquilo fica mais em evidência na sua mente. Na hora que a situação acontecer, ela vai brotar mais rápido do que se você ficar alimentando as características negativas, os erros, o que ela não conseguiu. Então, assim, é um treino mental mesmo que eu estou propondo aqui para que a gente comece a mudar o nosso jeito de ver as coisas, a lente. A gente vai tirar essa lente do rótulo e vai colocar uma outra lente no lugar. Então, a gente vai começar a treinar o olhar para começar a ver o filho além dos desafios que o TDAH traz. O filho que está por trás do rótulo de TDAH. O filho que está por trás do rótulo de preguiçoso, desorganizado, bagunceiro, agitado, desobediente. Quem é esse filho que está por trás disso tudo? Será que você lembra? Será que se você parar para pensar você consegue falar? Ou será que esses rótulos estão tão impregnados em você também que você não tem dificuldade de enxergar o filho que está por trás do rótulo? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, na verdade 3 exemplos de situações com essa questão dos rótulos. Criança, adolescente e adulto. Tá? 3 pacientes meus. Criança. A criança chegou com uma queixa de muita raiva, ela está experienciando muitos momentos de raiva e ela tem explodido muito e tal. E aí a gente vai investigando o que está acontecendo, vamos dando
ajudando ela a reconhecer essas emoções, a poder canalizar essa raiva no comportamento mais funcional e identificar também os geradores, né? E aí o que ela me trouxe em relação, o que a gente está mapeando em relação à raiva? Porque ela desenvolve um comportamento que, a princípio, é um comportamento legal, mas que na cabeça dos pais, ela deveria ser um pouco mais do que aquilo que ela conseguiu ser, que ela já deu o máximo dela, que ela já fez realmente com vontade de fazer, sem negligenciar. E ao invés dos pais reconhecerem o resultado dela, o esforço e o resultado, eles simplesmente focaram naquilo que ela não conseguiu. Então, tipo assim, a criança tirou 70 na prova e os pais acharam que ela tinha que tirar 90. Menos de 90 não serve. Então a criança tirou 70, 80, e ao invés de reconhecer essa nota, que é uma nota boa, que ela conseguiu, que ela se esforçou, que ela estudou, focou na falta, naquele pontinho que ficou faltando. Tá, mas você não prestou atenção nisso, você errou nisso aqui por desatenção. Existe um momento de você ir lá e fazer, né, a identificação das falhas e ajudar a criança a melhorar naquilo que ela cometeu de falha? Sim, existe um momento, mas é um outro momento. Também é necessário que você olhe para aquilo que ela conquistou. Então, se de 10 questões ela acertou, sei lá, 7 e 3 ela errou, por que você vai primeiro focar nos 3 que ela errou e não focar nos 7 que ela acertou? O erro, depois, ele precisa ser investigado, analisado, você ajudar ela a não cometer os mesmos erros em outro momento. Mas os 7 que ela acertou passou despercebido, e aí ela estava acumulando raiva, porque ela se sentia injustiçada. E quando a gente se sente injustiçado, qual é a emoção que brota automaticamente? Raiva. Outra situação, já uma pré-adolescente indo para a adolescência, também com muita irritação, já com alguns sintomas de ansiedade, e conversando, ela falou para mim: tia, eu me sinto assim porque ninguém me ouve. Ninguém me ouve. Eu falo, ninguém me ouve. Então você imagina, uma criança, né, uma adolescente, início de adolescência, pré-adolescência, onde ninguém ouve, ou pelo menos ela acha, né? Porque o que é importante não é o fato em si, mas como ela identifica, como ela interpreta esse fato ali. Se é uma pré-adolescente que sente que ela não é ouvida, é porque a identidade dela está sendo deixada de lado. Quem ela é está sendo deixada de lado. É como se ela interpretasse que quem ela é não importa. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas do dia a dia, porque são coisas que estão impactando muito na subjetividade e no emocional das crianças e do adolescente. E aí eu vou passar para um jovem, né? Jovem, já adulto, também no impacto da questão dos rótulos, que é ela já tem 20 e poucos anos e tá assim, sofrendo muito porque passou a vida inteira tentando atender uma expectativa da mãe sem nunca conseguir. Então, enquanto ela era criança, ela tentou ser aquela criança perfeita que a mãe queria, e ela nunca conseguiu, porque quanto mais ela fazia, mais a mãe exigia dela. Quando chegou na adolescência, o que aconteceu? Quando ela entendeu que ela nunca ia ser o que a mãe queria que ela fosse, ela começou a ser o contrário do que a mãe queria que ela fosse. E aí ela começou a apresentar um monte de comportamentos contrários, negativos, enfim, de diferenciação daquilo que a mãe exigia que ela tivesse de identidade. E hoje ela é uma adulta, né? Já tem quase 30 anos e está colhendo aí muitos frutos amargos que estão sendo duramente trabalhados em terapia, né? E graças a Deus a gente tem as terapias para conseguir remediar algumas situações, mas é um processo bem difícil de você conseguir mexer aí com essas crenças que vão sendo internalizadas aí desde pequenininho, quando a criança está construindo a sua identidade, a sua subjetividade. Então, primeira coisa, a gente fazer esse treino de mudança de olhar. Segunda coisa, é a questão que eu falei que muitas vezes o elogio é confundido, né, com o reforço positivo. E aí eu quero dar uma dica em relação tanto à crítica
do comportamento quanto o elogio é que vocês foquem no comportamento e não na pessoa, não na criança. Quando a gente faz um elogio, quando a gente faz uma crítica à pessoa, quer dizer, à criança, a gente está gerando uma dependência nessa criança. Então, por exemplo, a criança fez uma coisa lá e você elogiou a criança em si, a criança começa a interiorizar que toda vez que ela fizer alguma coisa, ela depende de alguém para ir lá e validar o que ela fez. A mesma coisa quando você critica, quando você chama atenção, né? Ela vai começar a interiorizar que ela é o erro, que ela é o problema, ok? Quando você faz um elogio, né? Quando você foca no comportamento, a criança começa a entender que aquilo que ela, não é aquilo que ela é, mas é aquilo que ela faz que está certo ou que está errado. E se aquilo que ela faz está certo ou errado, ela pode modificar. Ela pode mudar. Ela pode fazer de outra forma. É muito mais fácil a gente mudar um comportamento do que a gente mudar um traço de personalidade, um traço da nossa identidade. Ok? Então, assim, foque no comportamento da criança, seja para elogiar, seja para mostrar que aquilo não está adequado, foque no comportamento. A gente estava falando no início, acho que foi Lilian, eu acho, colocou que as mães acham que os filhos são preguiçosos, né? Então, assim, a criança é preguiçosa, né? Ou a criança tá tendo algum comportamento que está sendo interpretado como preguiça. É essa a diferença que eu quero que vocês prestem atenção. Eu trabalho em creche, e em creche a gente faz relatório, né, das crianças lá da creche, como avaliação, a gente faz uma avaliação descritiva, né, através de um relatório, e é muito interessante porque há uma tendência muito grande das professoras colocarem, por exemplo, vamos pensar numa criança que está apresentando ali alguns comportamentos de agressividade, alguma coisa voltada nesse sentido. Então, o primeiro impulso da professora escrever é assim: a criança é agressiva, a criança é isso, a criança é aquilo, e aí a gente faz uma triagem. Eu sou orientadora pedagógica, né? Então eu sento com elas para fazer, para estruturar esse relatório, e eu sempre chamo a atenção delas o seguinte: primeiro, eles estão em processo de desenvolvimento. A gente está trabalhando, eu trabalho com creche que é de 6 meses a 3 anos de idade, né? É a primeira infância ali. Então, eles estão em processo de desenvolvimento, então eles não são nada, eles estão em desenvolvimento. E outra coisa, nós não estamos ali para avaliar a criança em si, né? A identidade dela, nós estamos ali para avaliar o comportamento que ela está apresentando a partir dos estímulos que nós estamos dando para ela. Para que a gente possa verificar se aquele comportamento está dentro do esperado, vamos dizer assim, para aquela faixa etária, para aquele tipo de ambiente ali, daquele tipo de estímulo que nós estamos dando. Então é esse o objetivo. O objetivo não é avaliar se a criança é boa ou ruim, se a criança é preguiçosa ou não é, se a criança é agressiva, se não... Isso não nos cabe fazer isso. O que nos cabe é avaliar dentro dos estímulos que nós desenvolvemos com ela, de acordo com a faixa etária dela, a gente vai avaliar o comportamento dela para perceber se naquele comportamento tem algo que a gente precisa investir mais, para melhorar mais, para desenvolver mais. É esse o objetivo do relatório. Então, treinar esse olhar das professoras para que elas foquem no comportamento e não na criança em si, é a mesma coisa do que eu estou falando em relação aos pais, né? Nós temos que fazer esse treino para que a gente fuja dessa armadilha dos rótulos. E a gente só vai conseguir fugir das armadilhas dos rótulos, seja positivo ou negativo, quando a gente começa a focar no comportamento e tirar o peso, o olhar da identidade daquela pessoa. E aí a gente não vai reduzir a criança àquele comportamento, né, àquela característica. A criança é muito mais do que aquilo, ela é muito mais do que um comportamento que ela está apresentando de forma inadequada, ok? Até porque se ela é daquela forma, como que a gente vai fazer para mudar, né? Agora, se ela tem um comportamento que não está adequado, a gente pode investir com estratégias, com alguns ensinos, com algumas
formas de ajudá-la a mudar esse comportamento. E a terceira, para a gente fechar, a gente falou primeiro da mudança, né, de olhar, do jeito de ver as coisas. Falamos de focar tanto os elogios, né, quanto a crítica em cima do comportamento e não da identidade da criança em si. E o terceiro é a gente estimular a reflexão daquela criança. Por que estimular a reflexão? Porque quando a gente faz só a crítica, quando a gente só pontua o comportamento inadequado e a gente diz como a gente gostaria que fosse, estou falando no caso das mães, né? As mães foram lá e identificaram algo que o filho fez que não está legal. E ela vai lá e fala que está errado, ou ela diz que está errado e diz como deveria ser feito. Tudo está ficando dependente da mãe. Da mãe identificar o comportamento, da mãe dizer como deve ser feito. Então, a criança começa a ficar dependente da mãe identificar que aquilo está certo, está errado, da mãe chamar atenção, da mãe dizer como tem que ser feito, como não tem que ser feito. E aqui a gente quer promover o quê? Uma autonomia da criança, para que ela consiga ir, aos poucos, desenvolvendo uma habilidade muito importante, que é da autorreflexão, que é da autoavaliação. Quando eu falei para vocês, que eu contei, né, um pouco de mim, que eu falei que eu fiz uma autoanálise, né, para identificar essas crenças que estavam limitando aí o meu desenvolvimento, eu só consegui fazer isso porque, de alguma forma, durante a minha vida, eu fui estimulada a desenvolver, né, a fazer esse tipo de coisa. Se eu não tivesse sido estimulada a parar e pensar sobre o meu próprio comportamento, pensar sobre minhas próprias atitudes, meus próprios pensamentos, eu não ia conseguir fazer isso. Então, substitua as críticas por perguntas poderosas. Que a gente fala, né? O que são as perguntas poderosas? São aquelas perguntas que vão estimular a reflexão e a autorresponsabilidade do seu filho. Então, por exemplo, aconteceu uma situação lá com seu filho, enfim, e aí você foi lá para corrigir ou para falar alguma coisa que ele não fez. Você pode trazer perguntas para ele para que ele consiga, primeiro, identificar que aquilo está inadequado ou não, porque muitas vezes ele só sabe que está errado porque a gente diz, mas ele nem conseguiu perceber que está. Outra, ele precisa entender, perceber e avaliar a situação para realmente identificar se aquilo está adequado ou não. Ele precisa identificar quais são os danos daquela situação, né? Quais são as consequências que aquela situação trouxe para a vida dele e para as pessoas que convivem com ele, que nem sempre as consequências são diretamente ligadas a ele. E ele também precisa pensar como ele poderia agir de outra forma em outro momento. E quando ele começa a pensar sobre como ele poderia agir de outra forma em outro momento, claro, com a ajuda da mãe ali, a mãe vai estar ajudando ele a construir esse pensamento, ele primeiro se responsabiliza por aquela mudança e ele começa a pensar estratégias que estão dentro das condições dele executar. E não só aquilo que a mãe disse que ele tem que fazer. Porque nem sempre aquilo que a mãe fala que ele tem que fazer, ele vai conseguir fazer, ele vai entender o que a mãe está querendo dizer, ele vai saber fazer o que a mãe está falando. Existem várias variáveis aí que podem atrapalhar a execução, né, daquela ordem que a mãe deu. Existem várias coisas. Ele pode não ter entendido, ele pode não saber fazer, ele pode não querer fazer, pode ter mil coisas. Mas quando ele começa a pensar formas de fazer diferente, isso ajuda. Então, o que a gente aprendeu com essa situação, né? Como você se sente diante da situação? Como podemos fazer diferente da próxima vez? São perguntas poderosas que os pais podem usar na hora de promover essa autorreflexão, essa autoavaliação aí com os filhos, para que eles consigam perceber comportamentos inadequados e consigam pensar estratégias de modificação de comportamento. A gente sabe que as mudanças, elas precisam vir de dentro para fora. Quando elas vêm de fora para dentro,
Muitas vezes a criança faz porque a mãe está mandando e porque a mãe está vendo. Mas quando não tem o monitoramento, quando ele está sozinho, ele não faz mais. Por quê? Porque veio de fora para dentro. Ele não entendeu, ele não sentiu a necessidade da mudança. Então ele só faz para agradar ou ele só faz para fugir de uma punição. E não porque ele entendeu que aquilo ali não é adequado e que existem outras formas dele agir, né? Que não só daquela que ele fez da primeira vez. Ok? Gente, nós já estamos aqui no finalzinho. Falei muito, né, Ana? Verdade. Falei muito. A gente fala, né? A gente acha que 1 hora é muito, mas quando a gente começa a falar, quando a gente começa... Principalmente quando a gente está falando de algo que a gente acredita, que a gente tem experiência com isso, né? Que a gente conhece, o tempo passa rápido. Mas a gente já está caminhando aqui para o final. Eu queria agradecer vocês que estão aqui. A Jussara também entrou agora há pouco tempo. Queria agradecer vocês. O Rodrigues colocou aqui só um minutinho. Quando a pessoa rotula. Rodrigues, eu não sei se você entrou aqui desde o início. Não sei se você entrou desde o início, eu não vi a hora que você entrou aqui. Sabrina, né? Sabrina Rodrigues. Mas assim, no início da live eu falei sobre isso, tá? Por que as pessoas tendem a rotular e como a gente pode fugir disso e os impactos que esses rótulos, tanto positivos quanto negativos, trazem para a vida das pessoas. Se você entrou depois você dá uma olhadinha no início da live que vai ficar salva, ok? E aí se você ainda ficou com alguma dúvida, você pode me mandar lá no direct que eu te respondo, tá bom? E eu vou encerrar aqui agradecendo a todos. Muito obrigada. Lembrando que toda quinta-feira nós temos o nosso quadro semanal. Meu filho tem TDAH e agora, com assuntos sempre ligados aí na relação mãe e filho com TDAH, para que vocês possam aí ter um bom relacionamento, melhorar suas estratégias no dia a dia. E eu tô aqui disponível caso vocês tenham alguma dúvida. Entre em contato no direct, a gente vai conversando, a gente vai esclarecendo aí as dúvidas de vocês, tá bom? Obrigada, beijinho, tchau, tchau, até semana que vem.